O dólar não para de cair. Ele vai continuar caindo, vai subir. Vou explicar tudo que está impactando e tornando o real uma das moedas mais fortes dos últimos anos. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ative as notificações, siga no Instagram. Tem vários roteiros de viagem, aqui embaixo também tem os links dos nossos cursos Segredos de Passagens Aéreas para você economizar muito na hora de viajar. E o curso Invest Trip para você aprender a investir e poder viajar mais. Vamos lá, vamos direto ao assunto que muita gente me pergunta se o dólar vai baixar, se o dólar vai subir e por que o dólar está baixando tanto. Então vamos lá, existem algumas coisas que aconteceram nesse percurso, pandemia, guerra, que impactaram diretamente no real versus o dólar versus o euro. Então vamos lá, vamos explicar com calma. Primeira coisa são os commodities. Como teve a pandemia, o Brasil é muito forte em commodity. Soja, milho, trigo, metal, entre outros. Então o Brasil é muito forte, sendo um dos primeiros em vários. Inclusive milho e soja, o Brasil está em primeiro. Ou seja, muita gente comprando num preço mais barato, entre aspas, porque o real estava desvalorizado e o dólar em alta. Isso acontece o quê? Ele inflaciona e traz o mercado aqui para o Brasil. Então por isso que a gente tem alta do café. O café custava R$ 7,00 meio quilo, agora está custando 15. Porque o pessoal prefere vender para fora e ganhar mais do que vender para dentro e ganhar menos. Por exemplo, se o café custava $5, hoje, há um ano atrás, $5 valia quase 30%, 40% a mais com a desvalorização que teve o real. Outra coisa também que teve a peste suína africana, que matou mais de 40% dos porcos na China. E o que aconteceu? A China comprou os porcos, comprou a carne de quem? Sim, do Brasil. E o que aconteceu? A compra em dólar, o valor elevado, faz com que a moeda aqui do Brasil se valorize. Outra coisa, a guerra da Ucrânia versus a Rússia. Teve ali um embate entre moeda americana e o euro. E quem valorizou novamente? O Brasil. Com muita gente não comprando mais os recursos da Rússia, sobrou aqui para o Brasil vender também para esses outros lugares. Mais um. Ibovespa, o índice aqui do Brasil. O que acontece? Muita gente de fora resolveu investir aqui. A gente está com a taxa Selic de 11,75, o que dá mais ou menos 1% ao mês. Isso é muito alto. Com a moeda desvalorizada que estava a brasileira, o real, o pessoal comprava em euro, comprava em dólar e conseguia sim manter um lucro alto. Lembrando que a taxa Selic ainda deve aumentar ao longo do ano, com previsão de chegar até 13%. Álvaro, mas é algo arriscado? Sim, é arriscado, mas os investidores aí gostariam ou gostaram de investir. Isso depende de cada um, é de risco, mas sim comprou. E também, como a nossa Ibovespa, como o nosso aqui principal é movido de commodities, como eu falei anteriormente, Gerdau, Petrobras, Vale, muita gente comprou. Tanto que a Vale e a Petrobras estão distribuindo dividendos imensos porque o faturamento foi muito alto. E tudo isso fez com que a valorização do real fosse muito grande, porque muita gente comprou daqui durante a pandemia com um valor mais acessível. Mas não quer dizer que 4,60, 4,70 que está o dólar, está diminuindo, as coisas estão baratas, porque os Estados Unidos e o mundo teve uma inflação que há muito tempo não tinha. E com isso, o que acontece? Que acaba que fica elas por elas, ou seja, o dólar a 4 ou 4,50, ele vai ficar melhor do que 6, obviamente, mas ele não vai ter o poder de compra como tinham antigamente. Lembrando que o dólar também ele se dá por especulações. Estamos vivendo e vamos viver um momento político em breve muito truculento. Isso vai fazer com que tenha oscilações para cima ou oscilações para baixo na questão aí do dólar.
Mas a pergunta que todo mundo quer saber é se o dólar vai cair mais, se o dólar não vai cair mais. Estamos vivendo num mundo muito instável, a gente não sabe o que vai acontecer. Fecha lockdown na China, tem outras crises, outras variantes, e essa especulação acaba sendo muito ruim, sendo maléficas aí pra gente, por exemplo, que somos um país emergente. Quando tem uma economia mais consolidada, mais estabilizada, como Inglaterra, como também Estados Unidos, fica um pouco mais fácil. Mas muitos especialistas recomendam a compra de dólar. Então, o investimento em dólar não é para você comprar 100 dólares, 200 dólares, e amanhã ele está 4, você ficar triste, ou você querer que aumente para 7. Eu vejo muita gente falando, não, o dólar 7 eu recebo em dólar. Sim, você pode receber em dólar, se não for muito dinheiro, 100 mil, 200 mil dólares, se você receber pouco, está sendo ruim o dólar alto, porque todas as coisas vão ficar altas. Como eu falei, o que você acha melhor, se você fosse o dono de empresa, vender o café por R$7, ou então pegar esse mesmo café que era R$3 o dólar, agora 5, 6, aumentar um pouco e vender para fora. Então, de repente, lucrar 20, 25, o dobro, o triplo. Então, vamos lá, vamos com calma. Então, muita gente recomenda, sim, continuar comprando dólar e começar a pensar nos investimentos na China. Muita gente já investe na China, apesar de ser um mercado muito volátil, tem empresas grandes como a AliExpress e várias outras, mas muita gente já faz essa recomendação. Eu, por exemplo, só invisto no AliExpress e mesmo assim tem uma volatilidade muito grande. Então, é blindar o capital nesse momento difícil e esperar um pouco. Eu sempre acho e sempre falo para todo mundo, quando for comprar o dólar, comprar devagarzinho. Não fique chateado se o dólar estava 5, você comprou a 4,70, a 4,60. Acontece, não tem como prever. Se a gente soubesse, ou se fosse prever fácil, eu comprava, pedia empréstimo, comprava tudo, caiu 20%, então eu ficava rico. Mas não existe isso. Então compre aos poucos e não fique pensando no que baixou, no que aumentou, porque a gente é assim. Se baixou, a gente fala, pô, podia ter comprado na baixa. Se aumentou, a gente simplesmente nem questiona. Beleza? Então espero que tenham gostado desse review aí, falando um pouquinho da crise no Brasil, na crise mundial e por que o dólar desvalorizou tanto. Outra coisa também, o euro diante ao dólar desvalorizou muito mais. O dólar é uma moeda forte, o euro é uma moeda forte, mas mesmo com esse baque da guerra, com esse baque da pandemia, acabou desvalorizando muito. E o Brasil, por botar esses suprimentos para fora, por jogar, por importar, acabou aí tendo um aumento significativo nos ganhos. Isso é bom, então espero que dê uma estabilizada e assim o dólar para ficar legal, estável aqui para o Brasil, na faixa de 3,80, 4,10, 4,15 fica legal. Nem 6, nenhum, porque é ruim para todo mundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui a opinião. Espero que o dólar, pelo menos agora nesse tempo de eleição, ele fique aí parado, que não dê susto na gente, porque muita gente quer viajar, muita gente precisa viajar, muita gente tem negócios fora do Brasil e com essa volatilidade realmente fica muito complicado. E outra coisa também, se você mora fora e adoro quando o euro, quando o dólar sobe, porque eu mando dinheiro para o Brasil, não é legal. Porque se você manda dinheiro para o Brasil, você tem que mandar uma quantidade maior porque as coisas estão muito caras. Então, se daqui a 1, 2 anos tudo se estabilizar, as coisas ficam mais baratas e a pessoa que mora fora e manda dinheiro para cá vai ter que mandar uma quantia menor. Captou a mensagem? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative as notificações, coloque aqui sugestão, o que vocês querem, que tipo de vídeo. Tem todos os links aqui do Invest Trip e também do Segredo de Passagens Aéreas. Espero vocês no próximo vídeo e valeu!